Tem também novidades sobre Flamengo e Botafogo, com direito a um recorde. Para completar, o Flamengo podendo ficar ainda mais rico com uma série de pequenos ajustes financeiros. Falo também sobre Dorival Júnior e Edinaldo Rodrigues, extremamente ameaçados na CBF. Tem as últimas do mercado, bastidores, um depoimento absolutamente explosivo na CPI que apura manipulação de resultados e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Hora de falar sobre a notícia que mais bombou na terça-feira, o depoimento de William Rogato. Esse cara é um empresário que havia sido convidado para participar de uma reunião da CPI de manipulação de jogos de apostas esportivas no Senado Federal. Ele não compareceu, mas deu esse depoimento através de uma videoconferência, até porque ele está morando em Portugal e alegou que seria muito perigoso para a parte dele se ele viajasse até o Brasil. Pois bem, o William Rogato fez uma série de confissões e denúncias. Entre outras coisas, ele disse que atuou no rebaixamento de 42 times diferentes com apostas esportivas, manipulando resultados, comprando jogadores e até árbitros de futebol. Segundo William Rogato, ele faturou mais de 300 milhões de reais com manipulação de resultados. Ele também afirmou que é conhecido no meio do futebol como o rei do rebaixamento por ter combinado resultados que rebaixaram vários times, entre eles o Santa Maria, time lá que disputava o campeonato candanguense, o campeonato do Distrito Federal. Desse ano o time foi rebaixado. Entre outras frases que chamaram a atenção durante esse depoimento, William Rogato afirmou o seguinte, abre aspas, eu te garanto que o Textor não está totalmente errado. Chamam de louco, ele não é tão louco assim, fecha aspas, fazendo referência ao dono da SAF do Botafogo, que tem há meses afirmado que existe manipulação de resultado no futebol brasileiro. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. Combinado? Hora de falar sobre a CBF. Dorival Júnior e Edinaldo Rodrigues muito ameaçados de caírem, o técnico e o presidente da CBF. Você não deve estar entendendo nada. Como assim, Nicola? O Dorival pode cair, mas o Edinaldo também sim. E o Edinaldo pode cair, inclusive, antes do técnico da seleção. É que nessa quarta-feira vai haver imaginamos, né, que vai haver uma reunião, uma sessão no Superior Tribunal Federal. A ideia é que seja julgada a liminar que garantiu o Edinaldo Rodrigues no poder. No ano passado, o Edinaldo havia caído da CBF. E em 4 de janeiro desse ano, o ministro Gilmar Mendes concedeu uma liminar que até então mantém o Edinaldo como presidente da CBF. Já existiram 7 datas de julgamento dessa liminar e nas 7 vezes sempre houve um adiamento. Nessa quarta-feira há marcada mais uma sessão. Vamos esperar que, enfim, ele seja julgado. Se a liminar cair, o Edinaldo está fora da seleção. O interventor assume a Confederação Brasileira de Futebol e convoca eleições para as próximas semanas. O Edinaldo, inclusive, poderia concorrer. Se a liminar for mantida, aí o Edinaldo segue como presidente da CBF. Sobre o Dorival Júnior, momento péssimo da seleção brasileira que enfrenta os 2 piores times das eliminatórias. O Chile nessa quinta-feira em Santiago e na próxima terça-feira o Peru. O Chile é o 9º colocado, 9º e penúltimo colocado, o Peru é o 10º e último colocado. Se o Brasil não vencer os 2 jogos ou não fizer pelo menos 4 pontos, é enorme a chance de o Dorival Júnior ser demitido. Relação não é boa, clima de desconfiança, muita dúvida sobre o trabalho do ex-treinador do São Paulo. Só para completar, até quem recentemente foi contratado, como o Rodrigo Caetano, já cogita a possibilidade de deixar a CBF. O diretor de seleções está muito irritado com a falta de autonomia. As pessoas acima dele não lhe dão a oportunidade de efetuar as coisas que ele entende como necessárias. Até por isso, o Rodrigo foi procurado recentemente pelo Atlético Mineiro com a possibilidade de voltar a ocupar o cargo de CEO e essa chance existe para a próxima temporada. Hora de falar sobre o Flamengo. Você sabe certamente que o rubro-negro foi o único clube que nos últimos 3 anos conseguiu superar a marca de 1 bilhão de reais de arrecadação. Temporada passada de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Expectativa de que nesse ano o Flamengo supere a marca de 1 bilhão e meio de reais. Mas ainda parece pouco, pelo menos para o BAP, um dos candidatos à presidência do Flamengo. O BAP revelou que um dos seus planos é de fazer com que o Flamengo fature muito mais e tenha uma margem de lucro bem superior à atual. Segundo o candidato à presidência, é possível que o Flamengo bata os 2 bilhões de reais de receita por ano antes de 4 temporadas.
ou seja, em no máximo 4 temporadas, e a expectativa é de que o Flamengo já esteja batendo essa arrecadação de 2 bilhões de reais. E aqui que vem o pulo do gato. O BAP entende que hoje o departamento de futebol gasta muito dinheiro de forma equivocada. Até por isso a margem de lucro do Flamengo hoje gira na casa dos 22%. A estimativa é de que com 2 bilhões de reais e uma margem mais ajustada, com gastos mais adequados, o Flamengo possa ter uma arrecadação líquida de até 31% por temporada. Isso significa dizer que ele estima que o Flamengo seja capaz, ainda durante o mandato dele como presidente, caso eleito, de ter uma receita líquida, um superávit de 620 milhões de reais. Só a título de comparação, hoje, poucos clubes no Brasil, cerca de 5, têm arrecadação de 620 milhões de reais. O BAP está projetando para o Flamengo uma receita líquida, ou seja, tirando todos os descontos, todos os impostos e gastos que sobrem para o Flamengo por ano, 620 milhões de reais. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa a respeito desses números, beleza? Hora de falar sobre Botafogo e Flamengo, que lideram uma lista de atletas convocados no futebol brasileiro. Estamos em data FIFA e eu queria contar para vocês que 39 jogadores da primeira divisão foram chamados para as mais diversas seleções pelo mundo. Tem jogador na seleção angolana, o Bastos do Botafogo, tem jogador na seleção costarriquenha, o Joel Campbell do Atlético Goianiense, e tem jogador na Irlanda do Norte, o Ramal Lewis do São Paulo. Mas queria destrinchar outras curiosidades. Botafogo e Flamengo foram os clubes com mais atletas convocados entre os times da Série A. 7 jogadores para cada um. O Flamengo nunca havia tido tantos jogadores convocados por uma mesma data FIFA. O recorde pertencia a 1945, quando na oportunidade o Flamengo teve 6 jogadores convocados, todos para a seleção brasileira. Com essa globalização e o aumento no limite de estrangeiros, a gente tem visto os clubes brasileiros tendo vários jogadores convocados por outras seleções. É o caso específico do Fla, com 2 jogadores no Brasil, o Fabrício Bruno e o Gerson, além de Arrascaeta, Varela e De La Cruz para a seleção uruguaia, e do Eric Pulgar na seleção chilena, Gonzalo Plata na seleção equatoriana. São os 7 convocados. No Botafogo, a lista conta com 3 na seleção brasileira, Alex Telles, Igor Jesus e Luiz Henrique, além do Bastos na seleção angolana, do Gatito na seleção paraguaia, do Savarino na seleção venezuelana e do Almada na seleção argentina. Só para completar, outras curiosidades. 14 dos 20 times da Série A tiveram pelo menos um jogador convocado. As exceções foram o Atlético Paranaense, o Cruzeiro, o Criciúma, Juventude, Red Bull Bragantino e Vitória. E a saideira sobre esse assunto, o Barcelona cedeu na última Copa do Mundo 17 jogadores para a disputa do Mundial no Catar. Já nessa data FIFA, o time que mais teve jogadores convocados foi o Manchester United, com 13 atletas chamados. Após o último jogo, Felipe Luiz deu papo. Era hora de descanso. Agora é momento de trabalho e trabalho pesado, aproveitando os dias dedicados a treinamentos nesta data FIFA. Aqui no Ninho do Urubu, o Flamengo se reapresentou nesta quarta-feira, dia também do resenha do jogo com o Charles Alcaraz. Se liga só. Ao todo, Felipe Luiz não pode contar com 7 jogadores neste período de data FIFA. São eles: os uruguaios Varela, De La Cruz e Arrascaeta, o chileno Eric, o equatoriano Plata e Fabrício Bruno e Gerson, que estão servindo a seleção brasileira.
Charlie marcou o primeiro gol dele pelo Mengão na vitória por 2-0 sobre o Bahia no último sábado. E hoje, o argentino participou do resenha do jogo. Separamos um trecho para você. No, nosotros claramente sabemos que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir enfocándonos en nosotros mismos. Nos quedan partidos muy difíciles. Ahora tenemos el jueves el clásico, que sabemos que si ganamos ahí nos podemos seguir acomodando en el campeonato Brasileirao. Pero también sabemos que el domingo tenemos otro partido muy difícil de visitante con Corinthians. Pero también sabemos que somos el Flamengo, somos el mejor equipo de Sudamérica, entonces por ese lado estamos muy tranquilos y ahora tenemos que pensar en trabajar bien, en hacer bien las semanas de trabajo e já afrontar lo que venga. O próximo treino será na manhã desta quinta-feira. O Mengão de Felipe Luiz seguirá a preparação para o clássico diante do Fluminense, que será realizado no dia 17 no Maracanã e pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O ex-atacante do Flamengo, Reinaldo, não poupou elogios ao novo técnico do clube, Felipe Luiz. Após a saída de Tite, em setembro, Felipe assumiu o comando do time e desde então tem sido elogiado por seu início de trabalho. Reinaldo comentou que, apesar do pouco tempo de carreira como treinador, a escolha da diretoria foi certeira ao efetivá-lo no cargo. Eu acho que o Flamengo fez a escolha certa ao confiar no Felipe Luiz. Mesmo com pouco tempo como técnico, ele já tem título nas categorias de base, o que mostra sua capacidade. Além disso, como jogador, ele trabalhou com vários treinadores com ideias de jogo diferentes e com certeza conseguiu absorver o melhor de cada um para formar sua própria identidade. Eu, sinceramente, não vejo como o Flamengo poderia ter feito uma escolha melhor. Não tenho dúvidas de que ele vai se tornar um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, comentou Reinaldo em entrevista ao jornal O Dia. Para quem não sabe, Reinaldo fez história no Flamengo. Formado nas categorias de base do clube, ele subiu para o time profissional em 1999. Foram 127 jogos e 45 gols com a camisa rubro-negra antes de sua saída em 2001. Um verdadeiro ídolo de sua época, ele conhece bem o peso da responsabilidade de estar à frente de um clube como o Flamengo. Agora, Felipe Luiz assumiu a missão de comandar o Flamengo em um momento decisivo. Ele já liderou o time em 2 jogos importantes, contra o Corinthians e o Bahia, e recebeu muitos elogios por suas decisões. No entanto, ele enfrenta um desafio grande ao montar a equipe para o clássico contra o Fluminense, pois conta com 7 desfalques, devido às convocações de atletas para suas seleções na data FIFA. O próximo desafio do Flamengo sob o comando de Felipe Luiz será na quinta-feira, dia 17, pelo Campeonato Brasileiro. Mas a equipe também já está de olho em um confronto decisivo, a semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, que acontecerá no domingo, dia 20, na Neoquímica Arena. O time buscará uma vaga na final do torneio, o que pode solidificar ainda mais o início promissor de Felipe Luiz como treinador do clube.